Na Nigéria, meus professores sempre separavam os alunos mais inteligentes. Eu senti isso, eu fiquei ofendido na época. Eu não queria ser professor, eu nunca quis ser professor. Na Nigéria, eu gostava de estudar bastante. E lá, você estuda bem, as pessoas te veem na rua como diferente. Você é tipo Albert Einstein, uma coisa assim. Hoje em dia eu tenho mais tempo em casa, fico praticamente o dia inteiro em casa. Então eu passo bastante tempo desenhando. Meu sonho é me tornar quadrinista. Quando eu faço um risco, eu começo sem saber direito onde vai terminar, sabe? Eu decidi fazer intercâmbio quando eu tinha 14 anos. Queria ir para o lugar mais diferente que eu pudesse. Na primeira semana que eu estava em Taiwan, assim que eu cheguei já teve um tufão, que no inglês deles, eu entendi que ia ser um festival de tofu. E eu descobri que era um tufão, na verdade. Venho de uma família muito simples, minha mãe é analfabeta. Eu tenho um problema de dicção que prejudicou muito o meu estudo desde pequena. Então eu comecei a estudar e a minha meta era chegar o mais longe que eu pudesse. Eu cresci assim, minha família nunca foi rica, mas nunca faltou nada. Então eu sempre fui acostumada a ouvir que você merece e você vai ter. Mas eu percebi que isso não é real, assim, não chega para todo mundo. Não é, eu acho que todo mundo merece aprender, ter o conhecimento, e isso não chega em muitos lugares. E não é porque eles não merecem, eles merecem. Eu sempre tive, desde pequena, vontade de aprender inglês, sempre. Eu conversando com a minha irmã, ela falou, eu conheço um professor que dá aula na empresa que eu trabalho. Aí ela falou que ele tinha um projeto. Aí eu falei, fala com ele se eu posso entrar, porque é um projeto direcionado para as pessoas de baixa renda, pessoas que não têm condições de pagar. Hello, friends. Very good. I am very happy to be here with you today, once again. But today I have a special information. We have a new teacher, and her name is Joyce. Hello. How are you? Hello, Joyce. I'm fine. How are you? I am fine. O Abi, ele é hoje marido de uma das minhas melhores amigas. Aí eu lembro de ter falado pra ele, eu queria fazer alguma coisa útil da minha vida, né? Aí ele vai lá no projeto um dia, assiste a aula, vê o que você acha, se gosta do ambiente. Se você se sentir confortável, a gente já faz uma turma pra você, né? Do you approve, Joyce? Yes! Do you approve, Joyce? Yes! Só que ele não me falou que já tinha uma turma pronta que estava precisando de professor. Na nossa turma lá, tem gente de todas as idades. Então, sim, tem criança de 7, 8 anos e tem senhora de 50 e poucos anos, 60 anos. As crianças só ficavam com as crianças, os adultos só ficavam com os adultos e os adolescentes no fundo. Parte entendia, saía feliz da aula e parte falando, não tô aprendendo nada. Esse negócio de manter pessoas diferentes na sala, separadas, não estava funcionando. Quando eu cheguei no Brasil, e quando eu fui dar aula, eu tinha medo de machucar as pessoas. Eu tinha medo de fazer aquela segregação dos alunos que meus professores faziam. Esse era eu também, na época da faculdade. Me obrigavam a tirar essa foto. Tipo, eles escolhiam pessoas mais inteligentes na sala. Mesmo quando você levanta a mão para fazer pergunta, eles não, tipo, dão uma bola para você. Tipo, você não vai saber, ele que vai saber. Sabe, uma coisa assim. Então isso ficou na minha cabeça de não queria ser pessoa assim. Então eu não queria ser professor. Por isso, quando eu cresci, eu falo que não quis ser professor.
aprendendo a cozinhar, né? Coisa velha. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Prazer é meu, muito obrigado. Com que idade você veio para o Brasil? Eu vim com 22 anos. Ah, tá. Já estava na faculdade lá. Ah, então tá. Né? Eu comecei porque eu estava com fome, na verdade. É verdade. Eu estava com fome, né? E a moça, Edilene, e ela falava assim, por que você não dá aula de inglês? Eu falei, não, over my dead body. Eu falava assim em inglês. Mas só que na época que eu estava falando não para aquela moça, eu não pensava que eu podia fazer diferente. A experiência que eu tinha com os meus professores não era legal. Meus professores, na minha opinião, no meu AV, eles separavam quem é inteligente e quem não é inteligente, na sala. Eu achava que era injusto. A heterogeneidade é um desafio porque nas formações dos professores, eles são formados para lidar com o aluno ideal, né? O aluno que aprende. O professor ensina, o aluno aprende. Só que o que a gente vê na sala de aula são alunos que são singulares, né? E que a forma de aprender é distinta de um para o outro. E acho que exige do professor uma disposição para a invenção. Que delícia! O cheiro tá bom. Eu acho que é isso que você enxerga no AB. Juraci, come on. Moço bonito, stand up. Ele inventa ali, né? A impressão que eu tenho é que ele vai construindo ali, né? No que ele observa, mas ele tem essa disposição para não desistir de nenhum aluno, né? Juraci, tell me something. Where do you live and where do you work? Okay. My friend, where do you live and where do you work? I live in São Paulo and work in Budas Artes. Seriously? Thank you very much. Okay. Where do you live and where do you work, Juraci? I live in Budas Artes. I work in São Paulo. Clap for her, please! Isso vai da experiência com o humano, né? Isso que escapa ao controle, né? Isso que também nos humaniza. Agatha, come on! Cada um tem capacidade diferente. Essas senhorinhas têm netos, têm família, têm para cuidar. Não vai comparar com a Agatha, que só tem preocupação de estudar. Entender que ouve música em inglês toda hora. Isso, eu acho que não influência? Influência sim. Exemplo que eu vou dar para a Agatha, mas é um pouquinho diferente para dar exemplo para a Dona Zizi. Pessoa que pega a informação rápido e o que pega menos, se complementam. Quando a pessoa que pega rápido, pega, alguma coisa fica no caminho. E esse daqui, que não pega rápido, ele vai catar essas coisas. Na hora que você mistura os dois para conversar, ele vai falar rápido. Mas às vezes, muitas vezes, essa aqui, ó, ele fala aquele que isso aqui deixa eu cair. No começo era isso, era uma posição de conflito mesmo. E no final é outra posição de parceria. Mas o professor precisa experimentar, precisa ser contagiado por isso. E aí ele perde o medo de aprender junto com os alunos. É muito novo para todo mundo. Isso, de alguma maneira, os deixa numa situação de identificação onde eles, ufa, né? Aqui eu posso me mostrar. Ô Titi, depois da doença do meu marido, que ele morreu, foi a primeira vez que eu peguei a apostila e estudei hoje. Primeira vez. Estudei quase toda. Excellent. Clap for her. Aqui eu posso me mostrar. Eu não preciso me dedicar a criar estratégias para fazer de conta que eu sei, porque o outro também não sabe. Isso ajuda com que ele se exponha mais e se arrisque mais. She was my teacher. She was my teacher. Ela era minha professora. Let's Você continue. também, ela foi minha professora? Não? Oi? Pode ser, ela foi minha professora? Também. Palmas para ela, por favor. Sim. Yes, very A gente good. tem visto também muito e tem falado bastante para os educadores, para eles se sentirem confiantes de que eles não precisam saber tudo, né? Que eles não precisam dar conta de tudo, que eles podem aprender junto com os alunos, né? A partir do momento que eles entendem isso, eles conseguem se arriscar em novas
possibilidades, em outras estratégias. Não precisa ser uma revolução do dia para a noite. É muito aos poucos mesmo. Ele vai experimentando, ele vai vendo o que faz sentido para ele, o que faz sentido para aquela turma, vai testando, vendo o que dá certo, o que não dá, para ir e mudando aos poucos a prática dele como um todo. Eu acho que eu me entendi como professora agora, esse semestre, na verdade. Agora eles já estão perguntando, eu posso ajudar alguém? E aí você fala, pode, quem que tá precisando? E eles mesmos vão falando, eu tô precisando de ajuda. Tem gente que fica com vergonha de pedir. E aí a gente percebeu que agora não, eles estão se ajudando. E tá sendo uma parte boa para todos. Good morning! Bom dia, pessoal! E a dona Luísa, ela já tinha começado o curso, ela tava gostando, ela falou, mas eu posso trazer minhas netas? Porque eu acho que vai ser bom para elas. Uma incentiva a outra. Né? Quando eu vejo que elas estão desanimadinhas, eu falei, epa, vamos estudar. Aí quando elas vê ela, epa, vó, não, vó, pode faltar não. Então uma incentiva a outra, é muito legal, principalmente estar com as minhas netas. Pessoal, e aí? Tranquilo? Tem alguma coisa que não entendeu? Alguma coisa que quer perguntar? Tinha um dia que tava sol, que tava bem calor. E a gente não... o que a gente pode fazer agora de exercício? E alguém falou, vamos jogar queimada. Mas assim, não é só jogar queimada, não é aula de educação física. A gente vai ter que aprender alguma coisa aqui. Quem for queimado vai ter que falar uma frase e a gente vai fazer uma pergunta e vocês vão responder em inglês. Beleza? Não imaginei que ela ia querer brincar. Imaginei que ela ia até virar pra mim e falar, posso esperar aqui do lado? Na verdade, o que fez a aula funcionar foi trabalhar as diferenças. Colocar elas para trabalharem juntas, na verdade. Queimou! Will, your brother, clean the table? No, he won't. Por isso a gente acha importante trabalhar com o professor essa desconstrução desse aluno ideal. Isso demanda e exige dele um jogo de cintura muito grande, mas se ele puder contar com pares que o ajudam, ele não está sozinho nisso, né? Olha, eu segurei, olha! Agora tu vai... Will your parents be at home? Yes, they will parents be at home. They will be at home. Então, e buscar essas parcerias não necessariamente só dentro da sua escola, né? Mas que existem outros parceiros que estão aí no território ou mesmo, né, virtualmente. Me senti uma criança lá no meio, jogando ali junto com o pessoal, me defendendo ali. Nossa, mas é legal. Sem graça assim. I will travel tomorrow. Tomorrow, very good. O que me motiva é a vontade de aprender. O sujeito, ele se funda no encontro com o outro. Isso tudo, ele me dá a entender sentido de viver. Desde o primeiro dia que a gente estava ali, sabe? Primeiro dia que a gente chegou ali, a gente sentia como se estivesse dentro de uma rodinha de amigos, sabe? Todo mundo rindo, todo mundo conversando, todo mundo se ajudando. É um ambiente muito familiar. É um ambiente aconchegante, sabe? O que eu sinto, eu acho que não é só comigo. Quando você vai na aula do AB, talvez ele lá, ele acha que ele está ensinando uma língua estrangeira. Mas pelo que eu vejo, assim, pelo meu pouco conhecimento, eu acho que não é só a língua estrangeira que ele ensina. Ele ensina a você voltar a sonhar, a você perceber que você pode ir muito mais além do que você imagina. Então, saber que um pouquinho vai mudar a vida de muita gente é muito legal de ver. E isso é o que me emociona. Eu acho que essa é a maior lição que o AB traz pra gente. É acreditar, né? Uma palavra que eu gosto no inglês, que é believing. Believe, né? Então, assim, believe myself.
Esse tipo de pessoa que eu quero formar é a pessoa que sabe aproveitar a oportunidade que tem e sabe que a oportunidade dada para ele é muito interessante ele dar para outras pessoas também. Essa conectividade que eu gostaria de provocar nas pessoas. A gente vai acabando criando novas pessoas, um novo conceito que talvez seja bom para a gente morar em comunidade. Good evening, everybody. Welcome to the class.